Olá novamente, continuando nossa sequência de aulas de vasculite, talvez agora a nossa aula mais curta, que são as vasculites de médios vasos. Nós só temos duas vasculites que nós vamos falar, que é a polietilite nodosa e a doença de Kawasaki. Essas doenças são bastante raras, mas a polietilite nodosa, ela foi a vasculite por excelência por muitos anos, por ser uma vasculite que foi primeiro bem estabelecida, assim. Mas hoje ela é considerada uma doença rara, especialmente porque nós controlamos mais uma das principais causas de polietilite nodosa, que é a hepatite B. A doença de Kawasaki, ela é uma doença mais incomum, mas ela é vista na reumatopediatria e na pediatria em geral, e é considerada hoje, embora incomum, a principal causa de lesão cardíaca adquirida nas crianças. Nós vamos ver por quê. A polietilite nodosa, também chamada de PAN, antigamente era chamada de panarterite nodosa, mas polietilite nodosa é o nome certo, é uma arterite necrosante, então significa que ela faz bastante necrose das artérias médias, mas também das artérias pequenas. A polietilite nodosa se caracteriza muito pelo que ela não é. Ela não tem glomerulonefrite, então não é uma vasculite de pequenos vasos, não tem capilares e vênulas afetadas e ela não tem ANCA positivo. Então, essas são coisas que ajudam a gente a excluir polietilite nodosa. A polietilite nodosa, a gente chama ela de vasculite típica, porque além de ela ser uma doença multiorgânica que pode fazer febre de origem obscura, ela faz aquela isquemia que é múltipla e incomum, que é tão importante nas vasculites. Além disso, ela pode pegar vários órgãos, como lesões de pele, pode fazer hipertensão do trato gastrointestinal, fazer a mononeurite multiplex, como a gente viu, isso é uma vasculite de médios vasos, e isso é comum na vasculite de médios vasos, mas muito importante, aqui a gente, quando fala de rim, a gente fala de hipertensão, mas não fala de glomerulonefrite. Nós não sabemos a etiologia da PAN, a gente sabe que é provavelmente uma lesão endotelial direta, principalmente no começo do século e até a década de 80, a principal causa de polietilite nodosa era a hepatite B, por formação de complexos imunes, provavelmente, ou por uma lesão cruzada com o vírus da hepatite B, a maioria dos casos tinha hepatite B. Hoje, com a vacinação de hepatite B, bem compulsória, a gente sabe que menos que 10% dos casos de polietilite nodosa tem hepatite B, e a gente vai, então, entrar em outros vírus, algumas mutações genéticas, também alguns tipos de leucemia, como a leucemia de células cabeludas ou tricoleucemia, mas a maioria dos casos hoje é considerada idiopática. Então, o que a polietilite nodosa faz? Então, o nome nodosa muito por causa de nódulos que faz embaixo da pele, e esses nódulos nada mais são do que vasculite do subcutâneo. Aqui a gente começa a ter isquemias mais graves, porque artérias musculares são afetadas, por exemplo, aqui essa artéria digital. Você começa a ter úlceras, como essa úlcera que é causada por uma isquemia e um fechamento de uma artéria grande a nível subcutâneo. E a gente tem que procurar esse vaso, e talvez esse seja o grande desafio da polietilite nodosa, porque muitas vezes o paciente tem sintomas pouco específicos e a gente não consegue achar o vaso inflamado. Quando, por exemplo, o paciente tem uma mialgia, antes se defendia fazer uma biópsia muscular, como é esse caso aqui, e a gente achar o vaso. Só que existe um lugar que existem vários vasos com camada muscular, ou vários vasos médios, que são fáceis de visualizar, que são o intestino, que são a parte abdominal. Então, quando a gente tem suspeita de polietilite nodosa, muito comumente nós vamos ver o intestino. Antigamente, esses exames eram feitos com angiografia, e hoje nós conseguimos, através da angiorressonância ou da angiotomografia, ter a mesma visualização. E o que nós vemos aqui nessas artérias do intestino, nessas artérias mesentéricas? Nós vemos a formação do que a gente chama de colar de contas, né, que são áreas de estenose com dilatação, em vários vasos, como vocês podem ver aqui, e a formação de um grande aneurisma nessa artéria aqui. Então, esse tipo de acometimento, e aqui a gente também está vendo aneurismas se formando nos ramos das artérias renais, aqui outros aneurismas se formando em mesentéricas, isso é típico da polietilite nodosa. Então, hoje, para nós, quando nós suspeitamos de polietilite nodosa, nós vamos atrás dos vasos intestinais, através de angiorressonância ou angiotomografia, tentar achar esses vasos. É claro que a gente tem alguns lugares que a gente pode biopsiar,
Por exemplo, o nervo é um lugar que pode ser biopsiado. Se o paciente tiver um pé caído, nós podemos tirar um pedacinho do nervo sural, por exemplo, e a gente vê um acometimento do vasa nervorum, aqui o vasa nervorum bem inflamado, esses 4 aqui são os feixes nervosos, e um vaso bem inflamado e fechado, caracterizando vasos de poliarterite nodosa. A poliarterite nodosa é isso, o tratamento é com imunossupressão, que nós vamos discutir na aula prática. A doença de Kawasaki, ou Kawasaki, é uma doença bastante interessante, porque ela é uma doença principalmente de crianças. Ela afeta principalmente crianças abaixo dos 6 anos, muitas vezes abaixo dos 2 anos, e ela é muito importante de ser reconhecida, porque no começo ela é uma doença que a criança tem comumente, que são aquelas doenças febris agudas. Só que a febre é bastante alta e a consequência para a criança é muito grave. Essa doença de Kawasaki, ela leva a uma inflamação bastante específica nos vasos médio calibre, principalmente nas artérias coronárias. E na criança vai formar aneurisma das artérias coronárias, levando a infarto e disfunção miocárdica. A criança chega geralmente com quadro febril e o pediatra tem que tomar cuidado de ver algumas coisas típicas dessas doenças. Por exemplo, rachas, principalmente esse racha na parte superior do tronco, a linfonodomegalia que aparece no pescoço, e esses lábios rachados e vermelhos são muito característicos da doença de Kawasaki. Além disso, o paciente pode ter o que a gente chama de língua em framboesa, ou língua em morango, que também é característica dessa doença. Então, doença febril na criança, a gente deve procurar esses estigmas pensando em doença de Kawasaki. Por quê? Porque a gente vai fazer o tratamento precoce. O tratamento precoce dessas crianças é com imunoglobulina EV e a aspirina, e nós vamos para evitar a formação disso aqui, que são os aneurismas da artéria coronária. Hoje, através do ecocardiograma, a gente consegue ver esses aneurismas mais facilmente, mas o mais importante na doença de Kawasaki é o reconhecimento precoce para que esses aneurismas não sejam formados. Aqui uma outra cineangiocoronariografia mostrando um grande aneurisma de coronária. Então, de vasculite de pequenos vasos é relativamente pouco mesmo, né? É só para a gente ter conhecimento dessas doenças raras, e quem vai fazer pediatria, o tratamento e o reconhecimento da doença de Kawasaki é bastante importante.